Coube a me trazer um assunto desafiador, é, porque a questão respiratória não é a questão central, né? Ela é uma questão que permeia aí todas essas condições que foram muito bem elucidadas, né, por essas professoras maravilhosas. Bom, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a professora Evelyn, eu sou especialista em fisioterapia respiratória na saúde da criança e do adolescente. Sou docente pesquisadora da Universidade de São Paulo, do Departamento de Fisioterapia, e orientadora do Programa de Ciências da Reabilitação. Então, na verdade, eu estudo todas as condições respiratórias e cardiorrespiratórias secundárias e primárias nessa população. Então, independente do diagnóstico, né, o importante é um bom diagnóstico funcional e possíveis intervenções do ponto de vista, né, do que a gente tem, e como que a gente pode auxiliar, as disfunções respiratórias. A Tharita já me ajudou muito, porque ela trouxe uma questão muito importante, que é a hipotonia, e também essa questão do core, e eu acho que eu posso te ajudar um pouco também, então vamos lá. Então, a hipotonia, ela vai comprometer toda aquela questão motora, toda esse aprendizado, toda essa, e principalmente, né, essa baixa força no core também compromete a respiração, né? Então, a gente sabe que a gente tem impacto no desenvolvimento, né? Mas também pode ter impacto na alimentação dessa criança, na deglutição, e principalmente, né, no que cabe a mim aqui, como especialista, falar na respiração, né? A respiração, ela fica menos eficiente por conta da hipotonia, né? Então, a gente tem aí uma característica que postural, uma característica, um tórax bem característico, né? De algumas crianças e o quanto isso pode impactar a ventilação. Só que quando eu fui estudar mais a fundo, eu me surpreendi com mais coisas, não é só isso, né? A gente pensa só na questão muscular, mas a gente tem outras questões que vão comprometer a função respiratória. A hipotonia, então, ela traz alguns problemas, reduz oportunidades de troca dessa criança e, principalmente, uma dificuldade na manutenção dos volumes pulmonares, né? Principalmente porque, mecanicamente falando, a gente costuma observar que o volume de fechamento pulmonar está muito próximo da capacidade residual. O que que seria isso? Num ponto de expiração próximo do volume residual, de uma expiração completa, a tendência desse sistema respiratório é se fechar completamente e ficar com mais dificuldade numa próxima inspiração. E isso é um problema. E aí a gente junta com isso mais a questão dessas crianças terem baixa, resistência ao esforço físico, que é como a gente recruta o nosso sistema respiratório, como que a gente melhora a nossa condição respiratória através do aumento do incremento de esforço físico. Se a gente não consegue aumentar esse esforço físico em níveis altos, moderados e altos, a gente não consegue recrutar e melhorar a nossa resistência ventilatória, tá? A gente vem agora numa situação muito boa do ponto de vista de avaliação respiratória, avaliação da função respiratória. A gente teve um período que a maioria dos testes eram volitivos, e isso fazia com que nós tivéssemos muita restrição para alguns grupos de pacientes, para avaliar alguns grupos de pacientes, né? Hoje a gente consegue fazer testes em crianças que não colaboram absolutamente nada, o que também facilita em muitas situações, né? Eu trabalho muito com criança com paralisia cerebral e nós tínhamos aí um grupo grande de crianças, principalmente as que têm mais alterações respiratórias, os níveis de GMFCS, por exemplo, 4 e 5, que nós não conseguimos avaliar de forma tão detalhada como a gente consegue hoje. Então, por quê? Porque existem ferramentas, né, para avaliar essa fraqueza, quantificar essa força muscular respiratória, avaliar se
respiração durante a dinâmica ventilatória se aquela ventilação está sendo eficiente. Então, isso melhorou muito a nossa abordagem também. Quando a gente fala da população com transtorno de espectro autista, a gente tem vários desafios, né? Além de alguns testes poder ser de um grau de dificuldade alto, a gente tem a questão sensorial que pode limitar também algumas intervenções junto a essa população, né? Uma outra coisa que é bastante comum quando a gente vai procurar sobre o assunto são os distúrbios respiratórios do sono, né? 34% das crianças e adolescentes com transtorno de espectro autista podem ter distúrbios respiratórios do sono. E por uma das razões é porque a hipotonia se acentua durante a fase REM do sono, né? Então, algumas crianças podem ficar mais suscetíveis a essa redução do tônus muscular durante o sono e apresentarem uma ventilação pior também durante o sono, tá? Na população pediátrica geral, a apneia do sono pode variar de 2 a 5%. Os fatores de risco é quando se observa ronco persistente por 3 meses ou mais, e é muito importante que se descarte, né, a hipertrofia tonsilar e adenoidiana e a obesidade, né? Essas são questões que pioram também a questão do sono. Isso pode predispor, né, e fazer com que esse paciente tenha infecções respiratórias frequentes. Outra questão também que pode levá-los a ter essas alterações do sono é a hipermobilidade articular e principalmente a hipotonia. O que que acontece então? Se a gente já tem uma criança que tem todos esses desafios, né, em relação ao aprendizado, ao seu esse desafio motor e tudo mais, se ele não dorme bem, ele também vai ter alterações decorrentes dessa má qualidade do sono, né? Então, isso vai levar a padrões de sono alterados, hipóxia intermitente, que pode acontecer muitas vezes, né, durante o sono, são imperceptíveis, só são observadas mediante um exame mais detalhado. Impacto na função cognitiva, quem dorme pouco também tem dificuldade de aprendizado, né? Isso pode se sobrepor ainda a uma questão do próprio diagnóstico dessa criança. Alterações imunológicas, a criança que também não dorme bem, ela tem uma alta taxa de doenças autoimunes e desregulação imunológica, e pode ter alterações comportamentais bastante significativas também decorrentes dessa má qualidade do sono. Outra coisa que também é bastante comum é a respiração bucal. Então, são crianças que podem apresentar um percentual alto de respiração bucal, e isso leva a uma ventilação prejudicada com menor capacidade de expansão torácica e eficiência respiratória. Por quê? Porque ao respirar pela boca, você tem menor resistência à passagem do ar, e isso leva a um enfraquecimento maior também, uma menor uma redução do trabalho do diafragma. E se você juntar isso com a perda de força do core e do diafragma e dos músculos abdominais, você acaba tendo um músculo que não tem um desempenho adequado, né? E culminando também com a questão das alterações posturais, levando a uma flacidez global e uma protusão abdominal. Então, é bem comum, né, uma face característica, né, dessa respiração oral, essa postura, né, que é bem característica daquela primeira foto que a gente mostrou, e também a interação entre respiração e postura e função muscular, que acaba se sobrepondo todas essas condições, levando a uma ventilação menos eficiente. Uma outra questão que também está relacionada, né, às condições do TEA é a atividade parasimpática, que nesses adolescentes eles têm uma menor atividade parasimpática e uma maior atividade do sistema nervoso simpático. E isso leva a um desbalanço, uma desregulação autonômica. E esse desequilíbrio, que é chamado de desequilíbrio simpático vagal, confirma a desautonomia nessas crianças, e isso pode ter um impacto respiratório,
porque pode levar a alterações no ritmo, da respiração, fazendo com que ocorra uma ventilação menos eficiente. Então, eu começo a juntar várias peças desse quebra-cabeça. Hipotonia, eu vou até lá, vejo um abdômen fraco, o que acaba comprometendo o desempenho do diafragma. Eu tenho alterações do ritmo da respiração, uma respiração oral, e são situações, né, disfunções que precisam, de alguma forma, ser reabilitada para uma melhor eficácia dessa ventilação, né? Esses padrões respiratórios anormais, já é constatado que essas crianças apresentam maior variabilidade do ritmo respiratório, o que diminui a eficiência da ventilação. Pode ser observado um ritmo respiratório de Cheyne-Stokes, que é bastante comum em pacientes com disfunções neurológicas globais, né? Entretanto, isso também é observado, pode ser observado em algumas crianças com TEA, e ele pode ser como se for, ele pode ser retroalimentado por condições biomecânicas, né? Então, ele faz essa aferência, né? E isso faz com que esse ritmo fique entrando num ciclo, né? Ele é retroalimentado pelas próprias condições biomecânicas. O próprio volume pulmonar mais baixo faz com que isso seja uma forma de recuperar volume, uma estratégia do centro respiratório para recuperação de volume, que não é uma estratégia eficiente, né? E aí, se você não interromper esse ciclo, fica difícil da gente ter uma melhora dessa eficiência ventilatória. Baixa tolerância ao esforço físico, que também foi comentado, né, leva esse paciente a ter um menor consumo de oxigênio, então ele tem uma resistência bem mais baixa, de capacidade física, e isso também afeta o metabolismo, muscular periférico. Então, eu tenho uma condição que interrompe o esforço físico precocemente, associada a condições biomecânicas, né, que impedem a progressão e a melhora desse desempenho ventilatório através de esforços habituais, né? Isso tem a ver também com a modificação do tipo de fibra muscular, em especial, né, da fibra muscular respiratória, que passa a ser uma fibra muscular menos resistente também à fadiga. Junta-se a isso também a perda de equilíbrio e as dificuldades motoras, o que acaba também comprometendo maior intensidade de esforço físico. Então, uma das intervenções que a gente pode implementar nessas crianças é o treinamento muscular respiratório. O treinamento muscular respiratório, ele, além de melhorar a condição respiratória, quando a gente fala de treino muscular inspiratório, porque a gente tem o treino muscular respiratório engloba treino ins e expiratório. O treino inspiratório, ele vai ter uma atuação bastante importante no core. Assim como o treino expiratório vai trabalhar bastante a musculatura abdominal e os músculos é, extratorácicos, principalmente das vias aéreas superiores, né? O que pode potencializar e melhorar, principalmente a questão, se for uma questão, né? Se houver uma questão de alteração de deglutição, por exemplo, eu consigo melhorar é, bastante essa condição através do treino expiratório, por exemplo. Então, o treinamento ele vai melhorar a função, força, velocidade, potência desses músculos, né? Modificando tanto a representação cortical dessa musculatura, quanto também o desempenho em nível celular, já que eu consigo melhorar fluxo de sangue para essa musculatura e deixar essa musculatura mais resistente à fadiga. E com isso, esse paciente vai, com certeza, conseguir tolerar maiores níveis de esforço físico, além de contribuir para o controle postural, que é o que a Tharita comentou anteriormente, né, que é muito importante para tarefas de motricidade mais fina, por exemplo, né? Então, melhorando esse controle postural, acaba tendo interferência em diversos domínios aí do tratamento dessa criança. O treino inspiratório, ele vai, então, trazer uma potência, né, para o diafragma, intercostais, escalenos e esternocleidomastoide, tudo são todas musculaturas que vão auxiliar
na sustentação da caixa torácica. Já o treino expiratório, ele vai melhorar a musculatura de músculo abdominal, transverso, oblíquos, intercostais internos, melhorando tanto a pressão expiratória máxima, quanto, como consequência, também a inspiratória. Ajuda em funções de fala e deglutição, isso já é bem definido na literatura, né, e útil tanto para pacientes com disfonia, disfagia e capacidade reduzida de tosse, né, o que pode também contribuir para a melhora da tosse. Quanto o impacto do treinamento muscular respiratório para o sono, ele melhora a qualidade do sono, né? Ele consegue, existe já essa associação, porque você acaba promovendo um fortalecimento dos músculos faríngeos, o que pode reduzir ronco, né? Então, mesmo na presença da hipotonia, as vias aéreas superiores elas ficam com maior sustentação, que pode reduzir tanto a apneia, dessaturações durante o sono, além de, é claro, do suporte postural, que contribui para outras tarefas também. A gente tem vários dispositivos que a gente pode utilizar, né, para treinamento muscular respiratório. Obviamente que a avaliação é muito individual, porque isso vai depender do grau de alteração sensorial que essa criança tem. Então, a avaliação ela é muito individualizada, tá? Eu estou falando de uma forma bem genérica, né, dos potenciais benefícios, mas óbvio que a avaliação é bem individual, tá? Posso utilizar recursos também como pressão positiva expiratória, que é a expiração contra uma resistência. Esse aqui seria um passo antes do treino expiratório propriamente dito. Crianças com uma fraqueza muito intensa, às vezes eu não consigo iniciar com um resistor específico de treino expiratório, e muitas vezes eu preciso começar com algo um pouco mais leve, que essa pode ser uma opção. Além disso, esse dispositivo auxilia muito pacientes que têm algum acúmulo de secreção nos pulmões, né? Então, ao invés de ficar utilizando técnicas manuais de remoção de secreção, a gente pode utilizar um dispositivo como esse, que pode ser aplicado várias vezes ao dia, inclusive pelo próprio familiar. Então, isso auxilia muito na questão do autogerenciamento, né, da, da- das condições respiratórias dessa criança. Então, existem várias questões relacionadas aos mecanismos fisiológicos, né, desse tipo de implementação de pressão na via aérea. Isso aqui são sensores que existem nas vias aéreas, que são estimulados pelo aumento de pressão e que vão modular volume pulmonar e acaba interferindo, sabe aonde? No ritmo respiratório que estava comprometido por alterações de volume e alterações biomecânicas respiratórias. Então, o que a gente tem de retroalimentação neural a partir de uma aferência, a gente consegue melhorar, né, dando o estímulo adequado para esse pulmão, ganhando volume para esse pulmão, estabilizando o volume pulmonar, eu acabo interferindo no ritmo da respiração de forma positiva. A gente tem vários dispositivos, né, que podem ser utilizados, tudo a depender da idade da criança, do grau de suporte que ela tem, e aí isso vai ser uma adequação individual, mas a gente tem vários dispositivos que criam eh, resistência expiratória, né? Então a gente tem o EPAP, tem o Terapep, como é feita essa aplicação. Como eles têm dificuldade de manter o volume pulmonar, a gente tem que usar algum tipo de recurso que faça esse aumento de volume pulmonar. Aqui tem um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de instrumento que aumente o volume do pulmão, né? Então a gente fortalece o músculo e em alguns períodos a gente mantém esse pulmão expandido através de técnicas de incremento volumétrico, né? Fazendo com que esse estímulo também, tanto dado na via aérea superior, quanto dado é, para o pulmão propriamente dito, vai auxiliar na manutenção desse volume de forma espontânea posteriormente. Então, aqui tem alguns exemplos, né? E a gente acaba tendo um incremento bastante importante da capacidade de tosse. Então, isso acaba melhorando muito, né? Essa questão da criança se cansar menos ao fazer exercício, capacidade de remoção de secreções e tudo, e todas essas questões que são importantes para essa população, tá?
Então, só para a gente finalizar, o que que a gente tem de disfunção, então, desse paciente, né? Restrição pulmonar, e essa restrição, ela é decorrente dessa hipotonia, né? Então, o objetivo é expandir pulmão caixa torácica, fortalecer músculos respiratórios, né? E com isso a gente consegue, tanto com técnicas de incremento volumétrico, como treinamento muscular respiratório. E de brinde, a gente ganha melhor capacidade de deglutir e também melhor controle postural. Distúrbios respiratórios do sono, né, como um objetivo de melhorar a sustentação das vias aéreas extratorácicas. Então, nesse caso específico, o treino muscular expiratório. A necessidade de remover secreções, caso haja essa necessidade, né, o objetivo é a desobstrução das vias aéreas, então nós temos algumas técnicas que podem ajudar, sendo a de melhor utilização o EPAP, intolerância ao esforço físico, a gente pode melhorar essa tolerância e reduzir a sensação de dispneia, de cansaço, através também do treinamento muscular respiratório e de técnicas de manutenção de volume. E em relação à disfunção autonômica, né, quando a gente ajusta o ritmo e a eficiência respiratória, a gente também está fazendo isso por meio dessas técnicas. Sempre pensar na questão da individualização, da base fisiológica, né? Então, detectar a disfunção é uma forma de tratá-la de maneira mais efetiva, sempre fazer adaptações na questão sensorial dessa criança. Evidências científicas, a gente tem poucas ainda, porque essas alterações são pouco faladas dentro da questão do transtorno do espectro autista, né? A gente vê algumas coisas assim, meio isoladas, mas ainda há muita falta de evidência científica. E o que é feito o que eu procurei trazer aqui para vocês foi uma translocação de conhecimento de outras condições semelhantes, né? E que tem aplicabilidade para esse público, tá? Então, ainda são poucos estudos para esse público, mas a fisioterapia respiratória se baseia em princípios fisiológicos sólidos e também em evidências científicas bastante robustas, e é muito importante a adaptação individual para o sucesso da terapêutica, tá? Então, concluindo, precisamos de mais pesquisas, sempre pensar na adequação de terapia às condições individuais, isso é essencial. Conceito básico de manutenção da capacidade respiratória, ela é essencial, já que ela é uma condição que pode instabilizar um quadro, levar uma criança a uma internação, a deixá-la mais suscetível a infecções, né? E sempre pensar e colaborar em equipe multidisciplinar. O trabalho integrado é muito importante, né? Em várias condições crônicas, na grande maioria das condições crônicas, e isso não é diferente para esse público, tá? Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre isso. Aqui está o meu Instagram e muito obrigada e boa noite.